Olá, essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da educação para a gentileza e generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. A minha audiência já deve saber o que vem agora. Sempre um convidado especial. Dessa vez temos uma convidada super especial, e eu sei que isso já vai virar um meme da Marina, os meus convidados super especiais. E temos, eu diria que é uma convidada intergaláctica, já vocês vão entender por quê. A primeira convidada intergaláctica do nosso planeta, a Larissa Paiva. Larissa, tudo bom com você? Bem-vinda! Tudo ótimo, muito obrigada, honra estar aqui. Eu sei que hoje você está aqui em solo, mas de hoje você está falando? Estou falando de Pires Ferreira, interior do Ceará. E minha conterrânea! Muito bom, sou de Fortaleza, estou super contente em, além de receber uma jovem super talentosa com projetos sociotransformacionais incríveis, que vocês já vão conhecer, também da minha querida terrinha, lembrança aí para a turma do Ceará. Gente, eu vou contar aqui um pouco da trajetória da Larissa, que é Laritrix. Laritrix. Quer contar pra gente por que Laritrix, antes de eu contar toda a sua história? Pronto, inevitável não ensinar um pouquinho de astronomia, né? Tá, vamos lá. Todo mundo deve conhecer as Três Marias, é uma das constelações mais populares, a gente diz até do Hemisfério Sul. Se não, do Brasil, é uma das constelações mais populares. Então, sempre que vocês verem as Três Marias, que elas aparecem normalmente assim, né? Vocês procuram 4 pontas ao redor. Aqui é as Três Marias, como se fosse um cinturão, e aí tem 4 pontinhas, tá vendo? Essa pontinha aqui chama Bellatrix, e aí por algum motivo sempre chamou minha atenção. Então eu falava, desde criança, falava muito sobre Bellatrix, e aí me apelidaram, juntaram Larissa e Bellatrix e virou Laritrix. Aí pegou, e enfim, até hoje me chamam de Laritrix por causa dessa constelação, que é as Três Marias, ou a constelação de Órion, que é a minha favorita. Muito bom, já deu para perceber toda a afinidade astronômica da Larissa. E vou contar a história da Laritrix para vocês antes de mergulharmos na nossa entrevista. Conhecida carinhosamente como Laritrix, apaixonada por astronomia e STEM desde pequena, e é a primeira pessoa a concluir o curso de astronauta análoga no estado do Ceará. Desde os 16 anos, já detectou voluntariamente 21 asteroides no programa de ciência cidadã da NASA. Gente, vejam só, temos aqui uma convidada hoje conectada à NASA, junto a outros grandes órgãos e mais de 2.000 galáxias para o Observatório do Japão. Depois você conta isso em detalhes para a gente, Laritrix. Nas Olimpíadas, Laritrix é embaixadora de programas como Medalhei e acumula mais de 20 medalhas de Olimpíadas do Conhecimento e cerca de 60 certificados de cursos e palestras. Laritrix, que tem 19 anos, acredita fortemente no poder da educação e no poder de incentivar meninas e mulheres na ciência, e é uma grande referência no Nordeste e no Brasil, tanto que foi reconhecida por prêmios como Mude o Mundo como uma Menina, na categoria Líder. Falando em liderança, lidera vários projetos, inclusive de popularização científica, que já impactaram mais de 15.000 estudantes. Vocês estão vendo aqui que os números são grandiosos. A maioria estudantes de baixa renda, onde compartilha caminhos, bolsas e oportunidades sobre pesquisas, Olimpíadas científicas, oportunidades e carreira, além de programas sociais. Também lidera e é fundadora do projeto Pires Ferreira nas Estrelas, que tem impacto presencial na Serra de Ibiapaba e região, acolhendo e incentivando crianças e adolescentes do interior do Ceará que moram em zona rural e estudam, na maioria, em escolas públicas. Essa promoção das Olimpíadas e demais atividades referidas como ciência cidadã, que é muito inspirador, inclui a divulgação científica em meios digitais, entre outras frentes, e a Laritrix tem vários apoios de projetos e instituições para fazer esses programas todos circularem. Seu sonho é se especializar em astronomia e pesquisar os mistérios do espaço. Pretende se formar no exterior, iniciar pesquisas e continuar a popularização da ciência e do setor da educação em que já atua. Pretende ser astrônoma e pesquisadora sem deixar de lado as bases sociais de sua história. Então, sua ideia é estudar fora e voltar para o Brasil, continuar pesquisando e promover acesso ao ensino lúdico, principalmente para crianças e meninas da zona rural, como ela, com poucas condições financeiras e eu diria que muitas condições intelectuais. Bem-vinda agora oficialmente, Laritrix. Muito obrigada, Mari.
Que trajetória, hein? Trajetória estelar, por isso que eu falei para vocês que é intergaláctica, e aí a gente já vai saber detalhes disso. Laritrix, aqui tem sempre um começo de conversa, esse começo de conversa é o nosso ping-pong. Você está preparada? Estou preparada. Então vamos lá. Para você, em uma palavra, o que significa gentileza? Mudança. Mudança. Dá para dissertar sobre. Exatamente, dá para fazer um tratado aqui sobre essa questão de mudança. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Iranildo Paiva, meu pai. Iranildo Paiva, um abraço aqui para o pai da Laritrix, eleito aqui como mais gentil. E o que significa generosidade? Generosidade e acolhimento. Então temos aqui mudança e acolhimento. E a pessoa mais generosa que você conhece? Clarissa Vergara. Clarissa Vergara. E quem é Clarissa Vergara? Clarissa é tipo uma mãe para mim, ela é sócia do Medalhei, ela me acolheu em momentos muito difíceis quando eu morava sozinha em São Paulo com 17 anos. Então é uma pessoa que sempre ajuda todos ao redor dela e todo mundo tem a vida impactada por ela, sabe? Aquele tipo de pessoa que marca mesmo. Clarissa, um abraço especial para você aqui do nosso programa Gentileza e Generosidade e Poder dos Jovens. A gente pergunta tudo, Laritrix. A gente conhece, então vamos perguntar. Bom, na prática, dar, receber, ressignificar e contribuir, um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida. Eu acho que além desse que eu já citei da Clarissa, ter ganhado uma bolsa numa plataforma chamada Educare, que me ajudou a me conhecer. Foi algo que acabou mudando a minha vida e a primeira oportunidade assim, de bolsa que eu consegui. Aí lá eu aprendi que eu tinha necessidade e que eu precisava sim, e que não era errado eu buscar pelas minhas coisas, mesmo que eu não tivesse condições financeiras. Então, foi a primeira vez que eu conquistei uma bolsa, e daí depois veio a bolsa de estudos numa escola privada que incentivava a astronomia, as Olimpíadas, com tudo pago, todos os benefícios. E, enfim, foi essa bolsa na Educare que a Nicole me proporcionou. E aí, a Nicole, que já esteve aqui no nosso programa também. Sério, Nick, que legal. Então, pois é, mudou minha vida e foi uma coisa muito generosa que me marcou e, enfim, ai, adoro. E um gesto de gentileza que você praticou, que certamente marcou a vida de alguém, mas marcou a sua vida também. Eu acho que todas as mentorias, né, todas as palestras que eu faço em ONGs, em escolas públicas, enfim, essas palestras voluntárias para incentivar a educação cidadã e a carreira científica, acaba sendo algo que marca. Mas teve um dia em específico que uma menininha de 8 anos me abraçou e falou, quando eu crescer eu quero ser que nem você. E aí eu nunca esqueci isso, porque eu não era grande, e ainda acho que eu ainda não sou grande, não sei se eu posso me chamar de grande, mas na época eu tinha 17, e uma criança de 8 anos, que nem é tão distante, quando eu crescer eu quero ser que nem você, tia. E aí eu fiquei, e aí eu acolhi ela, e hoje ela faz parte dos projetos e tudo, mas foi muito especial. Já inspirando desde cedo. E um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou sua vida? Quando a Clarissa me acolheu na casa dela mais de meia-noite, porque eu estava muito triste, porque tinha acontecido uma coisa muito difícil no meu trabalho. E aí eu mandei mensagem para ela, né, para comunicar o que tinha acontecido e tal, mas ela falou, vem para cá agora, e aí ela fez uma pratada de macarronada, tem coisa mais generosa que isso, aquela macarronada incrível, gente, incrível, nunca mais eu comi uma macarronada tão boa, e mais de meia-noite, e aí a gente ficou batendo papo até umas 2 da manhã, e eu me senti muito amada, apesar de eu estar lá em São Paulo, né, onde você está, longe da minha família, sozinha, menor de idade, correndo sérios perigos, enfim, e eu me senti protegida naquele momento lá que eu estava com ela, e no geral, sabe? Então, citar a Clarissa de novo. Primeira vez que tem uma astronauta análoga no nosso programa e que a macarronada é citada nos gestos de generosidade. Eu quebrei, né, a fofura, desculpa. A fronteira da luz, né? A barreira da luz. Pronto. Eu vou falar para a Clarissa, o macarrão dela tá famoso. O macarrão rompeu a barreira da generosidade aqui. Né? E como o alimento tem esse poder, a gente esquece de citar como o alimento acolhe e como é generoso quando a gente entrega o alimento para alguém. E a linguagem do amor de algumas pessoas, né, Mari? Algumas Sim. pessoas em ato de serviço faz comida. Comida, muito bem. E um gesto de generosidade que você praticou e que marcou a sua vida?
quando eu consegui dar a primeira bolsa de estudos para um estudante. Eu indiquei ele e tal, e hoje isso é comum, né? Mas a primeira vez foi muito especial. E aí, hoje inclusive, ele passou em medicina na USP pelas vagas olímpicas. Então, Olha. ele é um case, assim, de mentoria que, meu Deus, mexe comigo. Ele é maravilhoso. O nome dele é Eduardo. Já virou, como dizer, já é referência para uma menina de 8 anos. Já tem um jovem que foi mentorado, você tem 19 anos, já mentorou um jovem que passou na faculdade de medicina. Bom, que alegria ter você com a gente. Agora, complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se a gente valorizasse mais a educação e a ciência. Educação e ciência. E gentileza e generosidade têm o poder de... Ai, transformar é tão clichê, mas eu acho que transformar, né? Não tem como. As coisas têm que mudar e o único jeito de mudar é transformando, senão a gente fica na mesma. Recentemente, eu sempre falo recentemente porque a gente faz essa pesquisa o tempo todo. A gente tem uma pesquisa que se chama 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Ela já está na 4ª edição e a gente sempre vai trazendo aqui a visão dos nossos super entrevistados. Para você, Laritrix, quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo? As ODSs 4, 5 e 10, que é educação de STEAM, né, pegando mais específico, a desigualdade de gênero e a desigualdade em geral, desigualdade financeira. Você é totalmente conectada com a pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, porque esse é exatamente o ranking que saiu, então estamos em sinergia cósmica, sim. Que legal! Pequenas variações, questões como fome, a depender da região do Brasil, questões na desigualdade. E a gente percebe cada vez mais que a educação faz parte de uma modelagem estrutural. E a partir da educação, muitas coisas vão se equilibrar, se harmonizar. Muito bem. Gente, já fizemos nosso aquecimento aqui e agora todo mundo quer saber como é que a Laritrix, do interior do Ceará, foi se conectar com os astros, com as estrelas, o espaço. Laritrix, aquela pergunta de começo, assim, como é que foi a sua infância? Quando é que você começou? Você citou um pouco mostrando a sua inspiradora tatuagem e falando da Bellatrix, falando das 3 Marias, mas quando é que você começou a se interessar em olhar para o céu, fazer suas descobertas? Já estava escrito nas estrelas que você se transformaria num astronauta análoga? Ou foi inspiração de alguém? Que é sempre uma dúvida que as pessoas têm, né? Veio da pessoa? O entrevistado, ele tirou isso dele mesmo? Ou foi alguém na sua família, na sua casa, na escola, na vizinhança? Como é que veio essa inspiração? Então, não foi exatamente da família, porque eu venho de uma família cujo nenhuma mulher tem alguma formação, né? Então, meio precária essa situação, assim, e um lugar muito pequeno, zona rural, a cidade em si, né, que ela, na sede, tem 10 mil habitantes, 10.600 e pouco, e onde eu moro tem uns 2 mil habitantes. Para vocês terem ideia, conta pequena, é Marruais dos Paivas. Meu sobrenome é Paiva, então é tipo Vila dos Paivas, né? Todo mundo parente, tem uns 2 mil habitantes assim, no máximo. E aí, lógico, tem um município próximo e tal. Então, muito pequeno aqui, só contextualizando para vocês entenderem essa questão da inacessibilidade científica mesmo. Então, não tinha ninguém para me falar de ciência, eu diria que veio de mim, mas não de mim 100%, porque se eu não tivesse acesso ao céu que eu tinha, talvez eu não tivesse esse interesse, quem sabe eu teria ido para outra ciência, né? Porque eu tenho essa, que talvez cientista eu sempre quisesse ser de qualquer jeito, que eu sempre fui muito curiosa. E já é um lembrete que eu sempre trago para a gente investir na curiosidade das nossas crianças e jamais oprimir, reprimir, como eu fui algumas vezes, mas tive forças para me reerguer, mas muitas crianças podem não ter essa força. Então, tenham muito cuidado, principalmente professores, enfim, quando a criança questiona demais e ela é meio inquieta, às vezes ela precisa de um acompanhamento, que nem eu tenho TDAH, talvez eu precisasse ali de um acompanhamento, mas não era para cortar a minha curiosidade. Mas eu sempre fui muito curiosa, e aí eu era curiosa sobre aquilo que eu tinha acesso, né? E aquilo que eu tinha acesso era majoritariamente a natureza. Então, eu perguntava sobre tudo, planta, né, as nuvens, não sei o quê, perguntas comuns de criança, show da aluna lá, eu era tipo aluna, não existia show da aluna ainda.
Não existia, mas eu era tipo aluna. Meu pai fala que acho que a aluna foi inspirada em mim quando era criança. Eu falei, que isso? Mas eu perguntava sobre isso, que eu tinha acesso, que era a natureza. E aí, especificamente, o céu noturno, principalmente, sempre chamou minha atenção a mais. Mas foi uma noite em específica, quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, eu estava brincando com os meus primos na área de casa, meu primo, e a vovó Mundinha, que Deus a tenha, ela ficava na área da casa dela, assim, que onde eu morei com ela também um bom tempo da minha vida. Ela ficava na área se balançando na cadeira de balanço. Muitos brasileiros vão ter a imagem mental aí, né, da infância, cadeirinha de balanço, observando o movimento ali, linda. E ela ficava vendo a gente brincar, só que de repente eu parei de brincar, assim, eu comecei a olhar para as estrelas. E me veio vários questionamentos, como sempre, né? A coisa do pensamento acelerado, talvez, enfim, curiosidade. E aí veio muitos questionamentos na minha mente, inclusive a pergunta: as estrelas têm nome? Será que as estrelas têm nome? Mas várias outras, tipo, o que tem dentro da estrela, que adaptando aqui para um contexto mais científico que eu entendo atualmente, seria qual a composição química das estrelas? Olha que pergunta interessante. E aí a gente vai estudar, inclusive já escrevi um artigo sobre isso com outras amigas, sobre a nucleossíntese estelar. Né? Mas uma pergunta que eu fiz lá na infância: será que as estrelas têm nome? Será que o que tem dentro dela? O que é a Lua? Como São Jorge foi parar na Lua? Essas perguntas inocentes. Mas aí eu decidi externalizar. Ali na minha inocência, eu corri para a vovó Mundinha e ela me olhou estranho, assim: o que essa menina está perguntando de estrela, meu Deus do céu? Não sei. E aí eu fui insistindo, as estrelas têm nome, qual é o nome das estrelas? E aí ela falou: minha filha, imagina só a cena, Mari. Ela pegou na minha mão, falou: não sei todas, me levou lá fora, mas aquelas ali são as Três Marias. E aí parece simples, né, quando a gente imagina um contexto diferente, mas no meu contexto ali de sempre ser muito curiosa e nunca conseguir as respostas, por não ter acesso à ciência, né, e por nunca acertar, assim, nunca ter certeza, nessa noite eu tive certeza. Porque por mais que não fosse um nome científico, era um nome cultural, era um nome. E aí eu falei que eu supus uma coisa e estava certo. E aí eu falei: incrível, vovó, só que como a ciência se constrói de perguntas melhores, substituindo as perguntas piores, a gente foi, aí eu, tá, mas ali é Maria, aquela é João, aquela é José, e eu enchi a vovó de perguntas, coitada. Ela falou, ficou um pouco triste, e falou: minha filha, desculpa, eu não sei mais. E aí no dia seguinte, né, eu não me aquietei, falei Três Marias, beleza, eu fiquei muito feliz, fiquei encantada que, nossa, existem as Três Marias e tal. Mas nos outros dias eu continuei buscando, então perguntei na escola, todas as pessoas que eu considerava assim, mais inteligentes que eu, só que ninguém soube me dar uma resposta, né? Mais uma prova aí de que era bem inacessível a astronomia por aqui. Então, nem meus professores, enfim, ninguém sabia ali explicar as estrelas, o que eu achei muito injusto, mesmo na minha inocência. Como é que uma coisa tá todo dia a gente vê? Todo mundo olha para o céu em algum momento da vida, mesmo quem mora em prédio, às vezes olha procurando uma estrela, procurando a estrela d'alva, que na verdade é Vênus, procurando um planeta, para olhar procurando a Lua, mas por que isso não é acessível para a gente, né? E ali começou talvez essa indignação, mas eu fiquei muito mais triste do que indignada, porque eu ainda não tinha uma percepção social, né, sociológica. Mas alguns anos depois, foi quando eu tive acesso à internet, foi que eu lembrei dessa pergunta, que eu tinha feito a vovó Mundinha há alguns anos atrás. Eu tinha 12, 13 anos de idade, abri uma locadora, Lan House, aqui, onde eu moro. Inclusive existe até hoje, só que hoje não tem mais computador, né? A gente tem um computador na palma da mão, então... E aí eu fui lá para jogar videogame, na verdade, que era uma febre também, meu Deus, chegou o PS2 e todo mundo animado. Só que quando eu cheguei lá, o dono da locadora me chamou e falou: Larissa, aqui tem uma coisa que o que tu quiser saber vai te dar a resposta. E eu falei: o quê? Que ele já sabia que eu era muito curiosa, perguntava demais e tal, e tirava nota boa na escola, gostava de estudar. E aí eu falei: não acredito. E aí era o Google, né? Era um computador com o Google. Eu ali de frente para aquela coisa, tubo ainda, sabe? Aquele computador de tubo. E eu já tinha 13 anos, né? Talvez se eu morasse em uma cidade, eu tivesse acesso ao notebook normal, tudo mais moderno. Mas eu acho que aqui acabou chegando mais atrasado essas coisas. E aí eu ali travei, só que aí eu lembrei da vovó Mundinha, nessa época eu ainda estava de luto, ainda estava superando, fazia mais ou menos um ano que ela tinha falecido. Aí eu lembrei dela e me veio aquela lembrança da infância que foi tão bonito, que ela me mostrou as Três Marias. E aí eu fiquei: ai, que lindo.
Três Marias, vou jogar aqui no Google. E aí, a primeira coisa que eu descobri, como eu me senti ali descobrindo novamente, foi o nome científico das três. Vocês sabiam que, na verdade, é Mintaka, Unitaka e Unilan? É um nome bem esquisito, e elas são só três estrelas de uma constelação muito maior, que a gente chama de constelação de Órion. Mintaka, Unitaka e Unilan? Mintaka, Unitaka e Unilan. E a Unilan. Isso, é o nome científico das três. E aí tem várias ao redor e tal, uma constelação bem grande. E Órion é uma referência mitológica e tal. E aí tem toda a questão da mitologia, e vai desde mitologia até matemática, desde filosofia até a física mais avançada. E aí eu descobri a astronomia, né, que é isso que eu estou falando. E aí eu vi que dava para seguir carreira na área, porém era bem mais difícil se você for brasileiro, mas dá para tentar mesmo assim e tal. E aí eu comecei a focar meus estudos em ir na locadora aprender para ensinar para as pessoas. Então eu lembro que, olhando com um olhar mais maduro agora, né, eu percebo que naquela época foi quando eu descobri a educação cidadã, a divulgação científica. Porque na hora que eu vi Três Marias, a minha vontade foi ir falar para os meus primos. Então eu chegava, ei, sabe as Três Marias? Nem é Três Marias. Aí eu começava a explicar. E aí, isso adaptando, né, e fui me acostumando com isso. Quando eu vi, eu estava dando palestra, e uma realização muito, muito grande que eu tenho na minha vida é ter conseguido explicar para a minha outra avó, a vovó Toninha, o que é o dia e a noite. Isso é uma conquista que, sabe, às vezes me perguntam, qual a sua maior conquista, qual das medalhas? Não foi medalha, foi que a minha avó entende o que é o dia e a noite. Porque é muito difícil, né, assim, para quem está acostumado com o senso comum, com a visão aparente, que a gente chama na astronomia, é o movimento aparente do astro, é o Sol girando em torno da Terra. Só que não é assim. E aí eu fui aprendendo essas coisas para ensinar a minha família, e foi estendendo. E aí, quando eu vi, eu estava com um projeto imenso em todo o município, com aprovação de municípios vizinhos também, e um monte de aluno participando e aprendendo comigo astronomia. Então, hoje aqui no meu município, a astronomia e a Olimpíada Científica é uma coisa normal, mas começou dali, daquela noite que eu ousei perguntar um negócio que tinha surgido na minha cabeça. Que lindeza, Laritrix. Então, aqui, a lembrança saudosa, a avó Mundinha e a avó Toinha, isso, e como é importante essa referência familiar que traz essa sabedoria que muitas vezes fica esquecida ou ignorada, a gente vai procurar só nos livros da ciência, mas se não fosse a sua avó Mundinha te falar Três Marias, né? Talvez todo esse campo de descoberta, e claro que a sua curiosidade, sem dúvida. Então, isso porque foi só aos 13 anos. Imagine se você tivesse começado aos 8 mesmo. Nossa. Você já estaria agora na base de Marte, né? Povoando o planeta. Não é? Muito bom. Você trouxe essa questão de defender o poder da educação, né? Você falou em educação cidadã e uma educação científica. Muitas vezes as pessoas falam sobre isso, mas de maneira descontextualizada, né? Vamos falar de educação cidadã, mas num espaço em que, de certa forma, há acesso a esse repertório, né? E você fala muito de ter mais mulheres na ciência para que sejam respeitadas e valorizadas. Na sua jornada, teve algum desafio, teve alguma questão de preconceito por você ser menina, por você ser do Nordeste, por você ser uma mulher cientista? Nossa, vários. Esse é o tipo de pergunta que você faz já sabendo a resposta, né? Mais do que por... E, na verdade, não sei se botar na balança, já sofri muito preconceito por ser cearense, por ser nordestina, mas acho que na mesma medida por ser mulher e por ser nova também. Né? O padrão que a gente tem na astronomia, o estereótipo, na verdade, em várias ciências exatas do STEAM, ainda é aquela visão do homem branco, cis e doidinho, né? Aquela coisa descontextualizada do Einstein, por exemplo. Então, ainda é esse padrão. Na astronomia, ainda mantém. Tipo, eu conheço muitos homens da astronomia que estão nesse estereótipo. Então, é um espaço difícil de você, de repente, com 16 anos, dizer: eu quero seguir na área, mas eu não vou esperar o diploma para começar a atuar. Então, já vou fazer minhas pesquisas, já vou realizar meus sonhos, já vou ajudar outras pessoas a começar também. Então, é um espaço que a academia, do jeito que ela se constrói hoje, para ser aquela coisa centralizada, fechada, dentro de uma universidade, não está tão apta. Aí, com o tempo e tal, hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, eu já consigo mais respeito, já sou mais... Nunca fui tão, assim, desrespeitada, nem cancelada na internet, nem nada disso, mas já vi, sabe? Que eu não estou falando só do meu ponto de vista. Já vi muitos comentários, já fui descredibilizada pela minha idade,
Já fui meio quase barrada em entrada de eventos, porque acharam que eu não era palestrante, mas eu era palestrante no evento, tá? E aí, enfim, e mesmo com as medalhas, às vezes, né? Então, é uma coisa, assim, de que falta muito ainda o respeito com o jovem, o respeito com as mulheres. Por ser menina, quando eu comecei a fazer a Olimpíada, tinha os meninos que acompanharam, que quiseram fazer também. E aí, a gente tinha que estudar, por exemplo, isso eu não vou esquecer, leis de Kepler. É um assunto que cai na OBA, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é essa aqui, quando eu vou falar aqui. E era a primeira vez que eu estava participando na escola. Opa. Olha essas medalhas todas. E aí ganhei essa medalha a primeira vez, eu já estava no ensino médio. Todas as medalhas, na verdade, são do ensino médio. Depois eu posso colocar no pescoço para a gente fazer uma fotinha. Mas aí eu estava estudando para a OBA e esse meu colega estava também. Aí a gente estava conversando sobre. E outro colega, no ônibus, a gente estava no ônibus, outro colega falou assim, tu sabe nada, Larissa, prova aí que tu sabe as leis de Kepler, qual é a primeira lei, qual é a segunda lei. E, tipo, todo mundo no ônibus começou a olhar para mim, eu fiquei extremamente nervosa, e era eu aqui, meu amigo aqui. Ele foi desafiado? Não, ele não foi, porque ele é homem. E aí hoje eu entendo tanto isso, eu falei, meu Deus, era tão óbvio. Ele era homem, ele não foi questionado, porque a inteligência dele já é nata, é isso que te dizem, né? E as crianças acreditam nisso, a gente era criança até, já estava no ensino médio ali, mas ainda éramos crianças e com um pensamento muito errado. E aí me desafiou. E aí eu fui e falei as leis ali para ele, mas eu me senti péssima, tipo, eu não me senti bem depois de falar as leis. Se eu tiver errado, porque ele também não sabia. E eu tô até hoje, eu nem sei se eu acertei ali, eu creio que eu acertei, né? Mas a pessoa que me desafiou, que era um menino, né, não sabia. Meu colega que estava ali não me defendeu, ninguém me defendeu para me proteger dessa pressão. E é só um exemplo de muitos casos que, enfim, sutilmente acontecem, outras vezes de forma mais agressiva, que nem esse, que é você realmente ser colocado contra a parede. Caso de mansplain, acontece demais. Ai, meu Deus, o cara tá me explicando o que eu estou fazendo. Nossa, que aconteceu muitas vezes, mas hoje em dia eu revido, sabe? Já cansei de ficar quietinha e eu acho que, sei não, estando dentro da lei, se vier me desrespeitar, eu consigo revidar tranquilo e resolver, né? Porque às vezes é uma falta de educação mesmo que a pessoa não nota, né? Um costume, uma coisa. E aí, por ser nordestina, eu lembro que uma das primeiras notícias que saíram sobre mim no G1, ou foi alguma coisa assim, em algum desses por exemplo, também com a cabeça desse tamanho, se não fosse útil, podia jogar no mato. Tipo assim, engraçado, quando eu li a primeira vez eu ri, eu falei, a cabeça desse tamanho também, assim, né, tinha que ser. Mas não, teve a parte agressiva também depois, né, com a cabeça desse tamanho, se não fosse útil, podia jogar no mato, podia jogar no mato não, a forma como eu traduzo para o meu sotaque era uma coisa diferente. Descartar, né, alguma coisa assim de... E aí eu fiquei, foi a primeira, assim. Mas se eu estou trabalhando com internet, tem que saber que, né, isso vai acontecer às vezes e a gente não pode desanimar. Mas que é triste, né? É um absurdo. Você é um exemplo e tem gente que me pergunta se eu trago só as exceções aqui no programa. Por isso que eu gostaria de ouvir direto de você, Laritrix. A gente fala em ciência e acesso. Na real, você foi lá e fez. Você achou seu espaço, a condição, o seu local de nascença, nada disso te rotulou. Você foi lá e alcançou seus objetivos a partir da conexão com a internet. Mas a realidade brasileira hoje é como? Como é que você vê outros jovens que, com ou sem acessos, mas que não estão sendo informados de que existem possibilidades de eles construírem suas próprias jornadas? Qual é a sua sensação? E o que você acha que a gente pode fazer também para ter mais equivalência de gênero, para que a gente possa ter mais equivalência, inclusive como você trouxe aqui no Três Coisas, né, para melhorar o mundo, esse equilíbrio dessa desigualdade socioeconômica, para que a gente possa mudar esse cenário? Então, eu ainda enxergo o cenário científico jovem brasileiro como muito precário. Muitos jovens ainda não têm acesso. Eu reconheço que eu tive muitos privilégios, na verdade. Já começa pela cor, né? Eu sou parda, mas não sou preta. E periferias, não se vê ninguém falando de ciência, ninguém leva astronomia ou Olimpíadas Científicas em periferias no Brasil.
Tem muita criança na zona rural ainda por aí, olhando para o céu e sem ter ideia do que tá acontecendo, do que é aquilo. Ainda tem muita comunidade em zona rural que vê um fenômeno astronômico e acha que sei lá, é o fim do mundo, ou é ET, ou é esse tipo de coisa, porque não tem acesso a entender. E isso é uma coisa muito, assim, falta de dignidade, na minha perspectiva. É isso que me move, é saber que ainda existem esses casos e que eu posso ajudar esses casos. Mas existe sim, e jovens, assim, mais ou menos da minha idade, ainda é difícil, né? As pessoas, às vezes, querem romantizar num discurso meritocrático do que eu vivi. Ah, mas você foi atrás, você é prova de que... Não, não precisava eu ter lutado isso tudo. Não precisava a minha avó ter ficado triste por não saber me dizer mais. Né? Não precisava os meus professores não saberem, e depois eu consegui explicar e tudo, mas não precisava de eu ter ido numa locadora, sair da minha casa, bicicleta, subir um alto, não sei o quê, para ir. E tudo isso, por exemplo, no meu primeiro asteroide eu descobri, eu não tinha um computador, né? Eu usei um computador emprestado de um amigo. E aí, alguns anos depois, foi que eu recebi uma doação de um notebook, que é esse que eu estou usando aqui para falar com vocês. Então, não precisava essa humilhação, sabe? Depender de uma doação e se humilhar para conseguir as coisas, precisar pegar emprestado e tal. Então, não adianta, partindo desse ponto de que eu não precisava ter sofrido tanto, eu não quero que as outras pessoas sofram, então, por isso que sempre que eu vou contar a minha história, eu trago sempre esse detalhe que, ó, estou contando o meu sofrimento, mas não estou romantizando, não quero que você romantize, isso não é normal, isso não é para acontecer. E ainda acontece. E para mudar isso, Mara, é uma pergunta difícil até, porque eu não tenho formação aí nas áreas políticas, mas pelo que eu entendo um pouco, eu acho que a divulgação científica é um caminho, sabe? Eu acho que uma das melhores épocas de ciência que nós tivemos aqui no Brasil foi quando passava, por exemplo, a série Cosmos na TV aberta. Cosmos de Carl Sagan. Carl Sagan é uma grande inspiração para mim. Algumas pessoas me chamam de Carl Sagan cearense. É complicado. Mas é uma grande inspiração, assim, e passava a série na TV aberta. E eu conheço muita gente da área, hoje em dia, da área muito mais evoluída que eu, que já tem formação, que já tem não sei o que, PhD, que começou porque viu na TV Cosmos. Então, parece uma coisa simples, né? Mas eu acho que seria uma medida simples, já que eu ainda não me sinto confortável de opinar no nível mais avançado, mas uma atitude simples que poderíamos ter, que é voltar a ensinar ciência na TV, de uma forma lúdica para as crianças, de uma forma, enfim, interessante, divertida. Uma medida simples num parâmetro geral, né? Mas a gente sabe que precisa de muito mais. Precisa de mais investimentos, precisa de mais editais. Editais de mulheres para a ciência, até tem saído vários recentemente, muito legais, para as meninas, tanto no ensino médio quanto para pesquisadoras, enfim. O Ministério, né, tem feito essas iniciativas, tem feito algumas iniciativas também para incentivar as crianças. Agora tem, por exemplo, os embaixadores do Ministério da Ciência e Tecnologia, que são algumas crianças, e eu estou lá para mentorar assim, eles, tipo, acompanhando. E em breve talvez venham os jovens, e aí eu entro oficial. Mas a oportunidade que a gente teve até de conhecer as grandes autoridades e tudo, aqui em Fortaleza, que foi um evento do lançamento do ITA. Mas acho que, sei lá, tá no caminho, mas ao mesmo tempo parece tão distante, porque ninguém está fazendo nada para isso chegar nessas pessoas, sabe? E eu acho que a televisão ainda é um meio antigo que, quem sabe, funcione. Então, assim, mas a ideia é minha aqui, chutando, não vi nenhuma pesquisa, pelo amor de Deus. É opinião, achismo mesmo, tá? Bom, se a gente se guiar por tudo que você achou até agora, incluindo a quantidade de asteroides e tudo mais, a gente vai estar muito bem com seus achismos e com seus achados. Para quem nunca ouviu falar, assim, de forma breve, que tem mais algumas boas perguntas para você, e eu tenho aqui nesse programa voa, não sei o que acontece aqui, roda num outro tempo, entra numa outra dimensão que o tempo voa. Para quem nunca ouviu falar e tá pensando assim, mas como é que a Laritrix descobriu alguma coisa no céu? Então, para quem está ouvindo a gente, conta um pouco dessa descoberta. Eu acredito que é uma boa analogia para a gente descobrir nossos próprios desafios, para a gente descobrir coisas que estão na nossa frente, que às vezes a gente não olhou da forma como deveria olhar, com a devida atenção, para localizar. Como é que é esse processo cientificamente falando? Você olha para o céu, está na tela de um computador? Está na tela do computador e no telescópio. Alguns telescópios estão no Havaí.
E aí essas imagens são processadas, enviadas ao Instituto Internacional de Pesquisa Astronômica, e aí eles liberam para a gente através de um projeto que chama Caça Asteroide ou Asteroid Hunt. Depende do que você está participando no Brasil, que é o Caça Asteroides do Brasil, que o MCTI é apoiador, ou se você está participando internacionalmente. Eu comecei no internacional em 2020, 2021, e aí, assim, você analisa ali as imagens, eles liberam um software para você e uma licença para você poder caçar, e aí você anexa as imagens, tem um procedimentozinho, coisa mais específica, e aí você vai caçar o asteroide nessas imagens, que são as imagens do telescópio. E aí ele tem que corresponder a alguns critérios para você enviar, você envia o relatório, e dentro de algumas semanas sai o resultado preliminar desses asteroides. E aí, nessa brincadeira, eu já tenho 21 asteroides preliminares, fora os das minhas equipes, porque os das minhas equipes passam muito. Você se surpreende aí com 2.000 galáxias? O meu projeto, a gente bateu o recorde nacional, porque foram 80.000 galáxias. 80.000 galáxias. Bom, para quem está, como dizer, tem gente que está perdida procurando se encontrar, Laritrix pode ser uma ótima referência, que já encontrou 80.000 galáxias. Laritrix, o tempo aqui realmente voa. Tenho mais 2 perguntas para você. Vou contar com a sua velocidade de uma descobridora de galáxias. Tá, vamos tentar. Quando a gente pensa em qualidade na ciência, em projeto científico, como é montar e desenvolver um projeto como o Pires Ferreira nas Estrelas? A gente fala muito na educação para gentileza e generosidade dessa capacidade, dessa competência sociotransformacional, porque reclamar é fácil, todo mundo pode, e também falar, não é para mim, isso é problema de outra pessoa. Você foi lá e fez. Então, se você diz que tem poucas pessoas ou ninguém dá atenção a isso, você está dando atenção e certamente você é um exemplo de inspiração para muitas crianças e jovens. Mas como é montar um projeto social e ver essa transformação acontecendo de perto e ter esse alcance de 15.000 pessoas? Então, essa é a pergunta 1, e depois tem uma pergunta 2 ainda. Tá, eu diria que, para resumir, é trabalhoso, mas recompensador. Sabe, nada paga ver eles emocionados com as primeiras medalhas, depois conquistando vaga em escolas, em faculdades, e, enfim, só o poder de aprender também, né, em áreas diferentes, que são as Olimpíadas, é muito bom. E hoje esses jovens, eles passam por uma mentoria e depois eles tocam suas carreiras. Como é que é esse tempo dentro do seu programa? Então, depende. Tem aqueles que querem as mentorias individuais, e aí eles passam alguns meses até conquistar o objetivo que querem, que daí varia bastante, né? Desde, eu quero uma carreira na ciência, eu quero aprimorar a minha oratória, porque eu quero ser palestrante, me ajudar a criar uma palestra e tal. E aí, mas já no grupo, permanece o tempo que quiser, é uma comunidade, então a gente se acolhe. Recentemente teve uma aula de criação do LinkedIn, que é aniversário de 3 anos do time, e aí a gente fez uma aula voluntária assim, do LinkedIn também, com parceria da Educar, inclusive. Então é bem variado para explicar, mas vejam lá no Instagram, tá bom? A gente tem o Instagram, @time.laritrix, com 2 T's, e aí lá tem mais explicadinho, mas é gratuito, 100% gratuito para entrar no time, é só você preencher o formulário e esperar alguns diazinhos que o e-mail vai chegar. Se eu tivesse feito leitura de pensamento ou transmissão de pensamento, eu não seria mais sincrônico, porque minha próxima questão era essa: qual é o seu Instagram para as pessoas te acompanharem? Então, que bom, estamos aí. É @laritrix com 2 T's. Então, anotem aí, @laritrix com 2 T's, e sigam essa nossa talentosa descobridora de galáxias, asteroides e desenvolvedora, na verdade, uma aplicadora na prática dessa ciência cidadã, educação cidadã e ciência. E para encerrar aqui, você teve várias vivências, como você citou, de ter sido apoiada, de ter recebido recursos, e você imediatamente já está colocando em prática, compartilhando. Quando a gente exerce essa mutualidade, a gente coloca em prática esse senso solidário coletivo, tem toda uma complexidade na manutenção. Então, eu queria te ouvir aqui, como você faz para desenvolver e manter seus apoiadores? E quais as suas dicas para muitos jovens que
tem projetos, que tem ideias, que tem sonhos, como você, a olhar para o céu, com esse privilégio de ter um céu bonito. Eu diria que na cidade está muito difícil encontrar, a gente encontra às vezes 1, 2 estrelinhas assim. Ai, lamento. É um drone, né? Não é? Aí você Dor. né? Fala, não, é um OVNI? Não, acho que é um drone mesmo, porque Ai, Mari. pequeno demais para ser uma visão alienígena, assim. Ai, vem pra cá. Esses jovens eles não têm rede de apoio. E você é um exemplo de que você foi em busca da sua rede. Então, conta um pouquinho, vamos fazer um pouco de perspectiva para esses jovens que têm seus sonhos, como o seu na astronomia, pode ser em qualquer área, pode ser na área da gastronomia, assim como tem a astronomia na área da gastronomia, na área da moda, o que for. Qual é a sua dica para esses jovens irem em busca de uma rede de apoio e depois não desistirem? Nossa, pergunta muito boa. Acho que nunca me perguntaram isso de uma maneira tão completa. Tipo, pedem dicas e tal para quem está começando e tudo, mas nunca de uma forma tão completa. O que eu diria aqui, pensando rápido? Primeira coisa, não tenha vergonha de externalizar o seu sonho, ou a sua vontade, ou o seu interesse por uma área. Porque só assim que as pessoas vão saber que você existe, que você está ali, que você tem algo em comum com elas. E também lembrar, segunda coisa, você está lidando com pessoas. Pode ser a pessoa dona da empresa tal, são pessoas. E o que move as pessoas, graças a Deus, são os sentimentos. Apesar de terem algumas que são movidas por sentimentos mais ruins, assim, da minha perspectiva, são pessoas e são sentimentos. Todo mundo está lutando por algo, todo mundo, quem sabe, está lutando para curar a dor que sente ou que sentiu alguma vez na vida. Então, é algo que é importante você ter em mente quando você vai atrás de uma rede de apoio. São pessoas, sabe? Então, as pessoas querem amor também. A gente precisa ser amável, ser amigável, ser gentil, sabe? Porque só a gentileza e a generosidade já consegue, quem sabe, estabelecer uma parceria. E nem que seja uma parceria só de amizade. E aí, para manter, é todo um processo. Porque, primeiro, assim, imaginando um caso, você vai externalizar, então, por exemplo, o meu caso, tá? Vou citar meu caso. Comecei a falar de astronomia no Instagram. Tinha umas 2.000 pessoas, da minha cidade mesmo, assim. Já é famosinha ali, comecei a falar de estrela, e o povo ria, e o povo lá vai, a menina da lua, não sei o quê, e era levada na brincadeira. Beleza, começou assim, eu externalizei. Uma hora ou outra, o algoritmo iria me conectar com outras pessoas que gostassem de astronomia. Foi o que aconteceu. Comecei a ver projetos, conheci, por exemplo, o Medalhei, entrei em contato com o Medalhei, virei aluna, depois ganhei bolsa, depois virei embaixadora, hoje eu distribuo bolsas. Então, assim, para vocês entenderem o processo, exponham o que vocês amam, sabe? Não importa o que seja, não tenham medo. E aí, outra coisa que seja um cara de pau, tá bom? Não vamos ter vergonha aqui. Se você está precisando de ajuda, você quer participar de uma oportunidade, mas, por exemplo, a oportunidade é paga, manda um e-mail, conta a tua história, cara, tenta, entendeu? Enquanto você não está tentando, isso é especial para as meninas. Enquanto você está com medo de não ser capaz, tem um homem lá que não é capaz, que está tentando e que vai ser aprovado só para preencher a vaga. Então, vai, tenta. E eu tentei sempre manter esse pensamento, e foi, acho que é assim, e também com muito respeito, né? E sendo uma pessoa ética, com credibilidade, com a credibilidade que eu tenho, foi que eu acho que eu consegui esse respeito também, tem algo importante se você quer manter uma rede de apoio, porque ninguém quer estar relacionado a alguém que não é bem visto, né? Que não é uma pessoa legal, que faz coisas erradas e antiéticas. Então, inclusive, como influenciadora, é um cuidado que eu tenho e que você deve ter também se você quer seguir. Mas resumindo tudo aqui, Mari, não sei se tá coeso esse negócio, mas, ó, não tenham vergonha, tá? Procurem ajuda, procurem uma rede, entrem em contato com as pessoas que vocês admiram, sabe? Marquem reunião e tal. Segunda coisa, lembrem que pessoas são pessoas e a gente tem que ser delicado, a gente tem que tratar bem, porque se não tratar bem, ninguém vai vir com a tua cara e você vai ser só um chato. E aí a terceira coisa, que foi a terceira coisa? Esqueci já. Seja amável, seja gentil, seja generoso, estava na sua lista. Isso é muito importante. Mas tinha uma terceira coisa aí. Vergonha. Lembre que as pessoas têm sentimentos. É isso, então. É isso. Pronto. Já tá pleno. Espero que ajudem, se não, avisem. Qualquer coisa, volta aí o vídeo. Qualquer coisa, @Laritrix, já sabe onde encontrar. Laritrix, que maravilha de conversa. A gente falou de tudo com muito respeito e com muita ética. Nós falamos de mudança.
Você falou, na verdade, mudança, acolhimento, investir na curiosidade, que é importante, nucleossíntese estelar, que está anotado aqui, Pintaca, a Unitaca e a Unilan, é isso? Isso. As estrelas, as frentes que a internet trouxe para você, as suas conexões a partir do mundo Google e tudo que você começou a enxergar e com uma ferramenta conseguiu mudar a sua vida, né, trazer uma nova perspectiva. A cidadania científica, a educação cidadã para a ciência das meninas, estou juntando numa frase só. A dádiva que é explicar o dia e a noite, coisas simples do nosso dia a dia para as pessoas que estão ao nosso redor, para além de todo aquele academicismo, da sofisticação do conhecimento, que às vezes não fica nada prático e fica distanciado. O fato de ser cearense, de ser mulher e de ser nova, e como lidar com isso tudo e superar isso tudo para alcançar seus horizontes. A preocupação em não precisar passar por todo esse sofrimento e toda essa humilhação. Então, ninguém precisa contar essa história como, olha, né, passei por tudo isso e cheguei até aqui, você podia não ter passado por tudo isso. Ninguém precisa passar por tudo isso para chegar lá e trabalhar para mudar a realidade das pessoas é espetacular. A questão da ciência na TV, que é show, então, Carl Sagan, em que estrela estiver, tá aqui essa homenagem da Lari. Aí, emissoras, me contratem. Emissoras, tá aqui, exatamente, para levar esse programa de educação. Temos aqui o que a gente puder divulgar, a gente divulga aqui no nosso Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens. E não ter vergonha de ir lá bater na porta, mostrar aquilo que você sente, apresentar aquilo que você acredita. Talvez você receba alguns nãos, mas como a Laritrix está aqui de exemplo, você pode receber muitos sims também, você só vai saber se você experimentar, lembrando que tem o lado humano das pessoas, e que se a gente levar tudo com gentileza e generosidade, vai ser ótimo. E aí? Foi só 40 minutos mesmo? Meu Deus, ótimo resumo, amei. A alegria receber você aqui no nosso programa, em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade. Gratidão imensa, todo o sucesso das galáxias para você. E você volta aqui, que eu falei que o ritmo aqui nesse programa, eu realmente não sei o que acontece, eu preciso ver tecnicamente. Dilatação temporal, aí, ó, vamos estudar. Exatamente. Qual que é o termo técnico? O que acontece aqui? Dilatação temporal. Dilatação temporal. Pronto, agora eu vou adotar isso. É uma dilatação temporal. E aí acontece isso, passa muito rápido, mas imensamente grata. Alegria de trazer aqui para o programa e... Assim, é difícil a gente falar certeza, mas eu vou falar certeza que muitos jovens, muitas crianças, muitos professores, muita gente grande que vai assistir essa nossa conversa aqui, vai se inspirar, vai olhar para o céu, vai olhar para as estrelas e vai lembrar que Laritrix foi lá e fez. Muito bom, parabéns. Obrigada, Mari, amei a receptividade de vocês e as referências também, viu? Essas referências são incríveis. Um beijo, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada, Lari. Até.